Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Em Revista Espírita, nós estamos no mês de agosto de 1860. Vamos envolver a nossa amiga Mita, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa amiga Carla irá iniciar a leitura e as duas irão conduzir esse trabalho. E já rogando que a espiritualidade possa envolvê-las. Senhor Jesus, graças te damos pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para estudar esta obra. Privilégio porque muitos são chamados, poucos te escutam. Privilégio porque nesse mundo aí fora de trabalho, de busca de sustento, de busca de outros interesses, como nós nos esquecemos da vida espiritual, como nós nos esquecemos de alimentar nossas almas. Alimentamos o corpo todos os dias e com frequência, mas deixamos nossas almas morrerem à míngua. Graças te damos porque escutamos a tua voz e nos dispusemos a estar aqui. Ajuda-nos a aprendermos e compreendermos essas lições, não para falarmos aos outros, mas para falarmos a nós mesmos, para ajeitarmos nossas veredas e chegarmos até ti, que nos espera desde tempos imorredouros. Que assim seja. Ainda estamos no item Concordância Espírita e Cristã, onde o Dr. de Grand-Boulogne escreveu alguns pontos que ele achava que a doutrina espírita, sobre o ponto de vista dele, coincidia exatamente com a fé que ele professava, a cristã, né? E a gente viu que é um ponto de vista dele, a tia vê várias críticas, alguns equívocos que ele possui, e lembrando que são pontos de vista dele, né? E hoje nós vamos começar no item 13, que ele diz: sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude. Verdade. Nós somos só 99, nós somos só 1%, né? 99 não quer dizer que tem que errar, né? Não, que sem o livre-arbítrio, se não tiver livre-arbítrio, tem determinismo. Dentro do meu livre-arbítrio eu escolho, e dentro da minha escolha eu posso escolher o bem ou o mal. Então, sem livre-arbítrio não há pecado, é determinismo, mas também não há virtude. Porque onde há o determinismo, tem alguém me direcionando. Eu acho que o único equívoco dele é falar de ter pecado, né? Porque não é porque tem livre-arbítrio que há o pecado, no sentido do erro fatal. Porque a gente tem a ideia das 99 ovelhas que ficaram. Então, mas ele está dizendo, né, que sem o livre-arbítrio, o pecado no sentido, é porque qual é a etimologia da palavra pecado? O pecado é você errar o alvo, né? Então você só erra quando você tem escolha. Se você não tem escolha, alguém está te conduzindo pela mão, tu não escolhe, né? Então, nas nossas primeiras encarnações, enquanto espíritos, temos o determinismo porque somos guiados pela mão de Deus. Ao adentrarmos no nominal e termos escolha, a gente escolhe. Tudo bem que nós estamos falando aqui das ovelhas que escolheram o plano B, mas sem esse livre-arbítrio a gente não escolheria. É nesse sentido. E uma pequena observação que eu queria fazer é que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro que a responsabilidade é proporcional à consciência. Então, enquanto finge a ignorância, não aquela deliberada, não é? A pessoa que é ignorante porque não tem interesse em se esclarecer.
Mas enquanto vige a ignorância mesmo, ele não existe ainda um comprometimento com a responsabilidade. Porque ela é proporcional à consciência do ato. O primeiro ponto que a gente tem que pegar aqui é a palavra pecado, né? Eu posso substituir a palavra pecado por rebeldia. Lembra do famoso pecado original? Então Deus deu a regra, deu todas as oportunidades, todas as alternativas, mas ele se rebelou contra a lei de Deus e disse: não, eu vou comer o fruto da árvore proibida, dentro dessa simbologia. Então o pecado do humano é justamente o quê? A rebeldia. E para ele ter sido rebelde é porque Deus deu a ele o quê? O livre-arbítrio. Entendeu? Então, sem livre-arbítrio não existiria. Por quê? Porque a gente não teria escolha. É isso. E Deus iria direcionar para onde? Para o bem. Sim, mas então seria um determinismo. Se é um determinismo, não foi eu que conquistei. Logo, eu não teria o quê? Virtude. A maior ignorância de um ser humano é achar que a opinião dele é muito maior do que a de Deus. Então, há seres humanos tão estúpidos que questionam Deus. Por que Deus não fez todo mundo bom? Né? Então, só o fato de você ter a petulância de questionar Deus mostra o quão pequeno e medíocre és, porque você ainda não entende nada, nem a base. Então, eu tenho um exemplo assim bem simples. Se você é um pai e coloca um filho ao seu lado ali, vamos supor de 11, 12 anos de idade, e você deu um videogame, é videogame ainda o nome? Né? Minha época com os meninos lá em casa pequena era videogame, quer dizer, você dá um videogame desses espetaculares e o menino quer passar por todas as fases, mas aí o pai, que manja muito mais do jogo do que o filho, diz assim: fique aí ao meu lado, deixa que o papai vai passar por todas as fases por você. E aí, à medida que o pai vai passando uma fase, o pai vibra: meu filho, você conseguiu. Quem foi que conseguiu? Foi o filho ou foi o pai? Quem é que tem mérito? É o filho ou é o pai? Quem é que vai se tornar expert nesse jogo? É o filho ou é o pai? E será que terá alguma graça, algum sentimento, alguma emoção para o filho dizer: pô, pai, eu ganhei, né? Ele não ganhou. Então, quando a gente fala em processo de evolução, vá e faça. Mas Jesus não é pobre de misericórdia, né? Jesus não é pobre de misericórdia e Jesus não é pobre de ensinos. Ele mandou muita gente para nos ensinar. Antes de Jesus vir, ele já mandou muita gente. Krishna, antes de Cristo. Lao Tse, Confúcio, Forri, Sócrates, Buda. Confúcio, se você pegar lições de Confúcio, você diz: é evangelho. Só que, como a gente tem o livre-arbítrio, e aí aquilo que a Carlinha também estava falando, parece assim quando a gente fala de humanidade terrena, porque a gente costuma comparar por aquilo que a gente faz, né? E por aquilo que a gente é. Então, como toda essa humanidade terrena, os terrícolas, são de espíritos rebeldes, a gente enfiou na cabeça que ser rebelde é uma lei do universo. Que todo mundo, para acertar, tem que primeiro errar. Não, voltamos a repetir. Nós somos exceção.
98%, 99% segue o caminho do bem. 99% diz assim: não é para comer não, Senhor? Vou comer não, imagina. Vou me enrolar todinho se eu comer isso. Então 99% segue o bem, porque é o melhor caminho. Na verdade não é o melhor, é o único caminho que é melhor. Os outros não são caminho, os outros são armadilhas. Basta a gente ver onde nós estamos hoje, que já se passaram milênios e nós ainda estamos em guerra. Guerra dentro de casa, guerra no ambiente profissional, guerra no trânsito, guerra na área da saúde, guerra em tudo que é canto. E a gente sofre muito. Então, nós somos a exceção. Então, sem livre-arbítrio, não há pecado, porque não vai ter escolha, livre-arbítrio é escolha. Mas também não vai ter o quê? A virtude, porque ele não conquistou nada, não é verdade? 14. O que é a virtude? A coragem no bem. O que é a coragem? Coragem é uma palavra que tem junção de dois outros. Cor, que é coração, e o agir. Coragem, você age com o coração. Coragem não é destemor, não é ausência de medo. E para você falar essa coragem no bem, eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, o homem de bem. Porque o homem de bem, ele é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade em todos os momentos de sua vida. E o homem de bem, ele cumpre o seu dever de 3 formas. O dever dele para com Deus, o dever dele para consigo mesmo e o dever para com o próximo. Então, essa coragem no bem, eu gosto muito dessa frase da tia, quando a gente diz aqui, qual é a coragem do bem que a gente tem agora nesse momento? É nos tornarmos seres humanos melhores. Tem alguns estudiosos na psicologia que diz que tem de nós que nem humanos ainda nós somos. Ainda vivemos ainda naquela coisa só o animal, só o para fora, só o conquistar, só o comer, o reproduzir. Então isso ainda não é humanidade. Isso ainda é a parte animal que se vira sozinha, praticamente. 15. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. Então, é esse esforço perpétuo, né? E aí eu vou usar de novo uma frase da tia que é assim: se durante o teu dia tu não faz nenhum sacrifício, cuidado, pode ser que o teu dia não esteja muito legal, né? E eu gosto de um ensinamento que diz assim, pra gente não é coisas grandiosas ainda, né? Então é assim, faz 2 coisas no teu dia que tu não goste, só como exercício, como uma atividade de um exercício para te melhorar. Aí cada um vai que descobrir o seu, né? Seja lavar uma louça, seja arrumar uma casa, seja dizer um obrigado. Às vezes a gente não se esquece das palavras simples, né? Obrigado, bom dia, boa tarde. Oi? Não responder um desaforo. Não responder um desaforo, né? Pedir um por favor. Como diz um grande palestrante, diz assim, leve um desaforo para casa. O desaforo é como uma pedra de gelo. Se você leva ele para casa, ele vai derreter. Agora, se você quiser quebrar uma pedra de gelo no murro, você vai se ferir. Então, leve um desaforo para casa. Há uma questão, porque para certos espíritos, eu acho que é livro dos espíritos, fazer certas coisas é um sacrifício e para outros
fazer aquilo mesmo é natural. Aí a resposta é que para ele já foi sacrifício, só que ele superou aquela fase. Então tem muitas coisas que para nós hoje é um sacrifício fazer. Mas se a gente enfrenta e se esforça e aplica a coragem, né? A coragem, a gente supera aquela fase, passa a fazer com naturalidade, o que para muitos ainda vai ser sacrifício imenso fazer aquilo. 16. Qual a mais bela de todas as virtudes? A caridade. E no 17 ele diz: o que é a caridade? É o atributo especial da alma que, em suas ardentes aspirações para o bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. É também interessante aquela definição de caridade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio ensinar o amor, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. E o que é a caridade? É o amor em movimento. Quando eu me disponho a fazer esse movimento de amor, que eu saio de mim para ir ao outro. E sempre que a gente fala em caridade, a gente logo vincula a caridade material. Não é verdade? Porque é a mais fácil. Por que a caridade material é a mais fácil? Porque eu só vou dar do que está sobrando. E as migalhas. Então é quase um alívio de consciência. Então, para a nossa condição humana, nesse processo de burilamento, a caridade essencial para o nosso burilamento é a moral. Então, se a gente pegar Alcione, qual foi a caridade de Alcione? Foi material ou foi moral? Moral. Porque nesse planeta que nós estamos inseridos, é a caridade de maior necessidade, é a moral. É a convivência doméstica, é a convivência profissional, é a convivência dentro do centro espírita, é a convivência no trânsito. Porque a gente vive, nós somos doentes e vivemos num meio adoecido. Nós temos muito mais pessoas miseráveis da alma do que miserável do corpo. O número de miseráveis da alma é enorme e exige de cada um de nós a caridade moral. Senão a gente não aguenta, senão a gente não cresce, senão a gente não evolui. Nós ainda não estamos no nível do óbolo da viúva. Não estamos ainda. Porque nos falta a primeira caridade, que é a moral. Quando a gente aprender a moral, aí sim a gente vai conseguir fazer a verdadeira caridade material. Entende? O que há de mais belo no mundo não é, como disse o filósofo, o espetáculo de uma grande alma. Eu vou voltar no 15. Lutando contra a adversidade, porque a gente sempre acha que esse é o maior, né? Nossa, enfrentou isso, enfrentou aquilo, um guerreiro. É o esforço perpétuo. Gente, perpétuo é um dia, 2 dias, é sempre. De uma alma progredindo, a alma é um espírito encarnado, progredindo no bem e de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. Qual é a mais bela de todas as virtudes? A caridade. O que é a caridade? É o atributo especial da alma. Atributo. E aonde nós deixamos esse atributo? Por que ele diz que é um atributo? A gente não fala dos atributos de Deus? Faz parte da gente. Eu sou filha de Deus. A nossa essência é divina. A nossa essência é divina. Eu fui criada porque eu sou o amor. E a gente negou tudo isso para remar, subir montanha, subir não, nadar totalmente contra a correnteza. E esse
ser que nós nos transformamos hoje, a gente nadou contra a nossa essência, contra a nossa própria natureza que é divina, para nos transformarmos nesses seres medíocres que nós somos. Interesseiros, egoístas, vaidosos, orgulhosos. Gente, a vaidade então sai de perto. A gente se envaidece até de um tênis que a gente tem, de um celular que a gente tem, de um carro que a gente tem, de um título, de um nome, de um rostinho bonito, de um corpinho sarado. É esse tipo de ser humano que tem aqui na Terra. Entende? Então foi isso que a gente se transformou. E agora, a gente está... Por isso que a gente sofre tanto há séculos, há milênios. Então agora a gente está aprendendo a fazer o retorno para nós verdadeiramente descobrirmos e nos alinharmos com a nossa essência divina. Então, esse sim é um verdadeiro espetáculo. É você olhar para o Francisco Cândido Xavier, é você aprender com a Alcione, é você ver uma irmã Dulce, é você ver uma Madre Teresa de Calcutá, pessoas anônimas que você vê se sacrificando na simplicidade de uma vida. Isso sim é um espetáculo de vida. E ele fala aqui, né, como tu tá lembrando da Alcione, ele fala assim: a alma esquece de si mesma e se consome. Quer se consumir é da sua parte. Quando a gente lê a Alcione, a gente diz, porque a mulher ela não ia fazer isso de jeito nenhum. E ela vai e faz, né? E a gente não se consome muitas vezes. A gente quer consumir. Mas, gente, a gente tem preguiça de lavar uma panela. A gente enche de água e deixa lá para um tolo ir lá lavar. Isso não é explorar? São coisas simples. Eu nunca vou conseguir dar grande passo se eu me enrolo com uma panela dentro de casa. Quantas vezes eu estou vendo lá que só tem um pouquinho, eu sei que falta 2, 3, mas eu vou lá e como tudo. Entendeu? Então, se a gente não consegue ter esses movimentos mínimos de um ser humano, a gente não está pronto para dar os grandes voos, né? Não estamos no conselho. E eu me lembrei que das bem-aventuranças, a primeira é a humildade. Porque você não vai adquirir nenhuma outra bem-aventurança, você não vai se consumir em esforços pela felicidade do próximo se você não tiver humildade. Então é um exercício ainda, por isso que ele falou, essa coragem do bem. Você precisa ir fazendo esses esforços de virtude em virtude para te elevar ao teu Criador, para depois tu fazer esse exercício dessa caridade, mas é como a tia falou, essa caridade moral, porque a material é fácil, quase todos nós o temos. E é fácil não porque a gente dá tudo, porque a gente dá o que sobra. 18. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada expia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, expia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade, uma virtude. Renúncia. É necessário, e aí é isso que a gente tem que entender. É necessário que a gente invista no saber, né? Espíritas instruíveis, é necessário a instrução, é necessário o estudo, mas é como ele diz, isso é importante, isso te dá condições, mas não é o mais importante. Se você não investir na caridade que te apazigua, que expia, que aí ela diz que é uma virtude, né? E eu acho que tal como o amor é a virtude por excelência.
que a gente vê lá em Libertação, aqueles espíritos na Cidade Estranha bastante inteligentes, dominadores de técnicas, que sabem manipular fluidos, já foram inteligentes na encarnação também, mas não conseguem o perdão, a caridade, para eles mesmos até. Né? A gente vê no final que um grande algoz de si mesmo era o Gregório. Então, realmente não se eleva. E muitos de nós nos enrolamos e adquirimos mais débitos com a lei devido somente ao exercício da inteligência. Porque às vezes, quando a gente é muito inteligente e a gente acha que é uma coisa minha, né? É minha, é um dom meu, aí esquece da divindade. Fala, professor. A gente não pode esquecer que isso aqui é a visão do doutor Gramboloni, né? Procurando demonstrar aqui para Kardec o entendimento dele, a concordância dele com o ponto de vista espírita. Aparentemente está batendo com o que a gente conhece, né, da doutrina espírita, mas existem leves divergências que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, uma delas aqui é: o saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. Quando a gente raciocina na caridade segundo Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, a gente entende, à luz da doutrina espírita, que precisamos do conhecimento, do entendimento, para podermos chegar a essa teologia da caridade, segundo Jesus. Porque senão a gente vai se lançar na caridade, na beneficência, que é a caridade material, certo? Então a gente vai, para termos acesso à caridade verdadeira, segundo Jesus, nós precisamos do entendimento, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Para compreendermos, para chegarmos a essa caridade, segundo Jesus, há necessidade do conhecimento. O que a gente não pode é se perder achando que aliás, o que leva ao mau entendimento é o mau conhecimento. Quando a gente realmente estuda corretamente, penetra o entendimento, a gente não se perde, certo? Porque o ideal é conhecer mais para melhor servir. Mas como ele fala, eu entendo o seu posicionamento, eu estou de acordo, mas ele fala em saber. Quando você fala em saber, dá uma conotação de inteligência. E inteligência não é um atributo, como ele diz aqui, que vai, como ele diz, não vai melhorar o que foi perturbado pelo mal. Porque você pode ser muitíssimo inteligente. Aí eu adoro essa palavra que a tia usa, que ela enche a boca, agora eu vou usar. Você pode ser muito inteligente, mas ser perverso. Né? Então, esse saber que ele fala aí é no sentido de inteligência. Não é de conhecer, de ter entendimento, de ter consciência. Porque é diferente, entendeu? Nesse sentido. Porque aqui tudo ele entra aqui, mas não contribui. É justamente esse pedaço aqui que eu acredito que eu não concordo. Quando ele diz, não é a primeira parte, não, é quando ele diz aqui, mas não contribui. Eu acho que contribui sim, certo? Eu acho que é essencial. Porque primeiro há o intelecto, depois é que vem o moral,
O moral é mais difícil de ser conquistado, certo? Mas quando eu sei, eu tenho mais facilidade de acessar. Quando vige a ignorância, não é? Eu tenho mais dificuldade. Por isso que o saber, o intelecto, ele se desenvolve primeiro. O moral sempre vem depois, certo? Tanto é que a humanidade moralmente está muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. Tá certo. É aquilo que falamos ainda há pouco. O planeta Terra, terrícola, ele não é uma regra do universo. Quando os espíritos responderam, eles responderam para os terrícolas. Então a gente pensa assim, o que a gente aprendeu? Que Jesus disse o quê? Que eram 100 ovelhas. Quantas fugiram do aprisco? 1% da criação divina se rebela. Nós fazemos parte desse grupo de 1%. Então, vamos pegar o Livro dos Espíritos. Se a lei de Deus, perguntou Kardec, está escrita na consciência, por que Deus envia os profetas? Então, a lei de Deus já está em nós. Entende? Isso já está em nós. Então, por que Deus envia os profetas? Qual era a função dos profetas? Ensinar. Por que Deus envia os profetas? Para lembrar o que vocês esqueceram. Então, dentro de nós já vem todas as diretrizes, porque o amor, ainda há pouco nós não estávamos falando do amor, está em nós. Então imagina eu desenvolver a minha intelectualidade com o amor. Que ser humano eu não seria? Então vamos pegar a parábola de Adão e Eva. O que está escrito na parábola? Vocês estão no jardim do Éden. Gente, tinha planta, árvore para tudo que era lado. Esta aqui é a árvore do conhecimento. Vocês não deverão... E quando ele falou isso, ele falou a Adão. Ainda não tinha tirado a costela para Eva, da humanidade, né, famoso, mas bem antes. Não comam o fruto dessa árvore. O que a serpente chegou e falou com a Eva? Come. Quando você comer, interessante, você terá o conhecimento de tudo. Quando é que o homem começou a se enrolar com a lei? Foi justamente quando ele desenvolveu a inteligência, a intelectualidade, porque ele já estava, ele não sujou para desenvolver, ele já se sujou para desenvolver a inteligência, porque ele se rebelou contra a lei que estava dentro dele, que é o amor. Então, quando ele desenvolveu a inteligência, já estava sujo o seu mundo íntimo. E o que ele queria? Ser maior que Deus. Tanto é, meus irmãos, que hoje, nas faculdades, e já faz tempo isso, não se fala o nome de Deus. É idiotice falar em Deus. Entende? Se tem vergonha de falar Deus, Criador do universo. Então, mas como surgiu esse rim? Isso é um acaso. Mas ele filtra o sangue, mas é do corpo. E a idiotia humana acredita nisso, que é um mero acaso. Então, a lei está gravada em nós. Nós não precisamos aprender para poder amar. Às vezes, não, então por isso que eu errei, Senhor, porque eu não sabia. Não, você sabia. Todos os meus filhos sabem, porque já nasce com, está gravado.
Se você seguiu o caminho do mal, foi porque você esqueceu a lei que estava dentro. Por isso é que ele manda os profetas, está lá no livro dos Espíritos. Então, quando a gente fala... Isso quer dizer o quê? Que eu não teria que desenvolver a inteligência? Sim, mas o que deveria estar em primeiro lugar são os ensinos de Deus, que é o amor. O que é o ensino de Deus? É o amor. É sermos humanos, deixar de brigar igual bicho. Só isso. Entende, professor? Só queria falar? Pode falar. Estamos aprendendo, estamos todos aprendendo, né? E o tempo já foi, né, meninas? Rapidinho, né? E as cenas dos próximos capítulos, muito bom. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de estudo, de trabalho, de muito aprendizado nesta noite. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém.